Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Posso clamar, eu acredito que eu não vou naufragar, só porque estás comigo eu posso clamar, já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar, Mestre, vem me ajudar. Glória ao nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Espaço Jovem. Que bom contar com a sua companhia, na sua companhia maravilhosa. E aproveitando que estamos só começando, lembre disso, estamos apenas no início. Queremos lembrar a você de compartilhar o nosso link, não é? E através das redes sociais, chamar os seus amigos, os colegas da igreja, do cursinho, da faculdade, todo lugar que você participar, né, para assistir a este programa. Exatamente, já estamos ao vivo pelas nossas redes sociais, através dos canais do YouTube EADPA Oficial e Rede Brasil Oficial. Não deixe de curtir este vídeo, se inscreve no canal e clica naquele sininho de notificações para não ficar de fora de nenhum conteúdo novo da Rede Brasil. É isso aí. E hoje nós estaremos falando sobre o seguinte tema: depressão vencendo o desânimo. Depressão é doença? A depressão pode ter uma causa espiritual? Apenas a oração resolve? E são essas as perguntas, né, que certamente vêm ao teu coração, à tua mente aí quando a gente fala sobre isso. E para falar sobre este assunto aí tão especial, nós recebemos a nossa irmã Marcilene Pereira. Paz do Senhor, irmã Marcilene. Paz do Senhor, irmão André, irmã Camila, aos jovens aqui presentes, os músicos, a cantora, todos os irmãos. É um prazer voltar ao Espaço Jovem agora com vocês, né? Um prazer. Primeira vez com um casal tão amado. Amém. A gente tem um carinho muito grande. Estamos felizes por esta oportunidade. Agradecemos ao nosso pastor e a todos aqui da Rede Brasil. Amém. Glória a Deus. A irmã Marcilene, ela estuda psicologia, né? Psicopedagoga, né? Estuda essa área aí, tem essa... Está concluindo especialização. psicologia Sim, agora. finalzinho, na reta final, em nome de Jesus. Amém. Glória a Amém. Deus. No louvor, contamos também com a presença da cantora Ana Luísa e os músicos da área 14, que é coordenada pelo evangelista Elinaldo. Paz do Senhor a todos. Amém. É um prazer imenso estar aqui novamente com os irmãos do Espaço Jovem. Agradecemos ao nosso pastor pela oportunidade que ele tem sempre feito esses trabalhos voltados a jovens. Que Deus abençoe o nosso pastor e a todos os irmãos. Na arquibancada, interagindo com a gente, fazendo perguntas e participando dos quadros, estão os jovens da área 64, que é coordenada pelo evangelista Genevaldo Gambarra, e da área 66, que é coordenada pelo pastor Sérgio Jeremias, a quem também queremos enviar as nossas saudações. A paz do Senhor, jovens, estão animados? Amém! Amém, glória a Deus. Isso aí, pegando o ritmo aí da animação do pessoal, né? E você daí de casa também, vamos dar início à nossa conversa, ao nosso diálogo aqui. E a gente já quer perguntar à irmã Marcilene aqui, o alvo das nossas perguntas. Meu Deus. E nós queremos perguntar, irmã Marcilene, o que, assim, leva uma pessoa a ter depressão, a assim, contrair esse estado? O que é isso? Como é que a pessoa chega nesse caminho aí? Infelizmente chega, né, algumas pessoas. Antes de dizer como é que a pessoa chega, é importante dizer que a depressão é um transtorno de humor, porque ela altera o humor da pessoa. Interessante que a OMS, os dados da OMS agora de 2023, dizem que 18,6 milhões de pessoas no Brasil são ansiosas, isso colocando o Brasil como o país mais ansioso do mundo, vejam só, infelizmente, né? Eu fico triste com esses dados. E 13,5% da população brasileira tem depressão, colocando o Brasil como o principal país, né? O ranking de números na América Latina. Então, veja, na depressão a gente está no ranking, né, na América Latina, e na ansiedade no mundo, primeiro lugar. Infelizmente, eu lamento por isso, né? Mas é um dado que a gente fica preocupado, né? A gente fica preocupado porque está aumentando. E especialmente pós-pandemia, né? A gente sabe... Né? É alarmante. Especialmente quando eu vi esse dado, a gente vai falar sobre depressão, mas ansiedade e depressão às vezes são irmãs, são primas, né? Em alguns casos irmãs gêmeas.
Mas no caso da ansiedade, né, o país mais ansioso do mundo é o Brasil, né? Isso é conhecido no mundo inteiro, as pessoas que pesquisam, os profissionais da área das PSIs, né? Psiquiatria, psicologia, psicopedagogia, psicanálise, os PSIs que eu digo, né? São várias áreas, né? A psi é a mente, né? E aí todo mundo está conhecendo esse dado, todo mundo está falando. E agora estamos no topo, né, do país mais ansioso do mundo, porque a ansiedade ele também pode ser a porta de entrada para a depressão. Por isso que não dá para só falar de depressão e esquecer que, claro que o foco hoje é depressão. Mas veja, esses dados da OMS trazem para nós um retrato, infelizmente, não muito bom. E a pessoa que tem depressão, né, pode ficar pensando que está sozinho. Infelizmente, não está sozinho. Infelizmente, porque a gente queria que ninguém sofresse desse mal. A depressão, ela é como eu falei, um transtorno de humor, afeta a pessoa, não é algo visível, né? A gente não vê a depressão, mas existem até, ela reverbera no corpo também, não é? Então, tem doenças que são psicossomáticas, dores que são psicossomáticas, e tem a ver também com esse humor, não é, deprimido. E alguns sintomas, a gente só para conceitualizar, para a gente colocar mais ou menos para que os irmãos entendam, né, os jovens aqui, os que estão em casa, alguns sintomas que a gente sabe que é da depressão, e segundo o DSM-5, né, que é o Manual de Transtornos Mentais, está na 5ª edição, ele já sempre atualiza também, mas ele traz isso para a gente, né, que são sintomas como tristeza profunda, não é qualquer tristeza que é uma depressão, é bom pontuar isso. Tristeza profunda, falta de interesse por aquilo que a pessoa tinha interesse antes. Costumava fazer, vai perdendo esse interesse. Existe também uma alteração no apetite, né, tanto para mais quanto para menos. Tem pessoas que comem mais ou comem menos com a depressão. Né? A sua rotina é totalmente alterada, o que ele gostava, costumava, fazia, ou nem gostava tanto, mas fazia, já não faz mais, já não quer mais sair de casa. Existe uma alteração no sono. A hipersonia e a hipossonia, ou dorme demais ou dorme de menos, né? Tem a troca também de horário? Tem a pessoa ou tem gente que quando está com depressão dorme muito. E aí dorme cedo e se acorda muito tarde também, porque tem muito sono. Tem gente que perde o sono. O sono sempre é alterado na depressão. A alimentação também é alterada na depressão, as atividades diárias. Então, aquele sentimento, né? Aquele sentimento de perda, de desesperança, descontentamento, tristeza profunda, até a questão motora ela é afetada, veja só, né? A questão motora, ou a pessoa fica muito agitada ou fica com um retardo motor no sentido de não quer fazer nada, tudo muito lentificado, né? Tem as duas condições, né? Então a pessoa fica lentificada, né? Faz aquilo muito se arrastando, quando a gente diz, estou me arrastando hoje, né? E tem esses sintomas, ou também fica um pouco agitado, fazendo demais. Então, nesse quadro, né, geral, a gente sabe que pode ser uma depressão ou não. E vale a pena também dizer que algumas pessoas dizem, eu estou deprimido, né? Estou deprimida. Tem gente que fala assim... Estou na deprê. Os jovens usam essa expressão. Né? Às vezes uma depressão é uma tristeza, né? E a gente precisa diferenciar que nem tudo é depressão. Então, a gente costuma... dizer, fulano está deprimido, né? Uma questão que eu estava pensando, né, ontem, antes de vir, pensando, meditando nos assuntos, tem pessoas, por exemplo, que enfrentam o luto. E todo mundo acha que quem enfrenta o luto está numa depressão. Não, nem sempre. O luto pode gerar uma depressão, né? O luto, eu estou falando de perda significativa, não só de uma pessoa, mas o luto de perder o emprego, porque luto é perda, né? Mas o luto mais difícil de passar é a perda de uma pessoa querida, né? Uma pessoa amada. E aí a pessoa pode passar pelo luto, vai passar aquele período de tristeza, de choro, de lembrança, e aquilo passa. Não foi depressão. Então, tem gente que diz que está em depressão. Então, a depressão, esses sintomas que eu falei aqui, eles são persistentes. Não é? A tristeza não, o dia passa. Né? A gente passa por aquele luto e depois melhora. Então, a pergunta do irmão André foi o que é que leva a pessoa, né? Desenvolver depressão. Eu quis dar esse panorama geral, claro, só para a gente entender que nem tudo é depressão. Né? A pessoa pode estar triste, a pessoa pode estar desmotivada, perdeu o emprego, repetiu no período na faculdade, não conseguiu entrar na faculdade, alguma coisa do tipo, e pode passar um período triste, mas não está com depressão. Então fica o alerta aí. O que pode levar uma pessoa a ter depressão são diversos os fatores. Né? Interessante que as pessoas só pensam na perda, no conflito, conflitos
traumas, não somente isso, né? Isso são fatores mais ligados às suas emoções. Mas existem fatores genéticos e hereditários. Então, uma pessoa que tem pessoas na família, né? Pessoas mais próximas da família, tem depressão, e algumas pessoas têm, então pode ser que você tenha uma predisposição a ter depressão. É algo genético, é algo hereditário. Então, assim, vai ter, a depressão tem um componente genético também, então tem uma probabilidade da pessoa desenvolver. Não quer dizer que vai desenvolver, tá? Ninguém se assuste. Mas existe, né, a possibilidade. É determinante, né? Não é determinante. Agora, fica de alerta, né? Se tem pessoas na família, né, do jovem, dos irmãos todos, que eu sei que não é só os jovens que estão assistindo aí, os irmãos em casa também. Minha mãe é uma delas, né? Ela assiste o Espaço Jovem também. E veja, às vezes a pessoa pensa, não, meus pais têm, ou meus avós tiveram, meus tios, eu também vou ter. Existe uma questão hereditária, sim, o componente hereditário, mas não quer dizer que você vai ter. Não é, como a irmã Camila falou, determinante. Mas fico alerta, né? Deixa eu me policiar o que é que está acontecendo comigo. E pode ser uma questão genética hereditária, que existe também essa força da hereditariedade que a gente não se livra, né? A gente não escolhe. Tem a questão emocional, de uma situação da vida. Tem questão bioquímica, né? Eu gosto sempre de lembrar que o nosso cérebro ele funciona com química e eletricidade, né? Existe a eletricidade do cérebro, né? Os neurônios se comunicam, eles passam informações de um neurônio para o outro através da eletricidade no cérebro. Existe uma química do cérebro. Isso é verdade, né? A gente fala de química. É o que o pessoal chama de sinapse, né? Sinapse, quando se comunica, a comunicação entre um neurônio e o outro, né? Passando informação. Nessa comunicação acontece, né? Nesse encontro aqui existe a fenda sináptica, que é entre um neurônio e o outro, e aqui acontece a sinapse. Tem questão elétrica e também tem a química do cérebro, que a gente chama de hormônio ou neurotransmissores. Então, quando esses hormônios ou neurotransmissores estão abaixo do esperado, como a serotonina, a noradrenalina e outros, quando eles não estão no nível, porque a gente precisa estar tudo regulado no corpo, né? Até uma vitamina que a gente está baixo, por exemplo, baixa no corpo, ela pode sim, essa falta pode causar depressão. Então, são diversos fatores, não dá para... Isso o médico vai investigar, né, para determinar, mas são fatores diversos e é preciso ser investigado. Marcelene, aproveitando, já temos uma pergunta aqui. Sim. A jovem Claudiane Meire, da área 64. Pode fazer essa pergunta. A paz do Senhor. Amém. Gostaria de fazer uma pergunta. Como que os jovens, adolescentes, podem lidar com os pais depressivos dentro de casa? É bem desafiante, né, os pais depressivos. Eu acho que passa primeiro, né, eu acho que a gente está na era da informação. Eu acho não, estamos, né? Estamos na era da informação. E eu acho que o jovem, o adolescente, ou até qualquer pessoa, mesmo sem ser jovem adolescente, que tem uma pessoa em casa deprimida, busque conhecimento para entender por que aquela pessoa está assim. E, acima de tudo, existe uma palavra que a gente usa muito nas psis, eu vou falar no geral, né? Que é acolhimento. Acolher a dor do outro. É entender, né? Essa pessoa está reagindo assim, se comportando assim, porque tem depressão. Não é que ela... Empatia, né? Empatia, que é uma palavra também muito falada, né? Quando você sabe que o outro... Por exemplo, se você vê a pessoa... vamos dizer que a pessoa quebrou a perna. Um exemplo. Então, está com a perna, não está podendo se locomover. Então, geralmente, quando a gente está com o pai, a mãe, alguém com um membro quebrado ou engessado, a gente não ajuda, né? Dá um copo d'água, pega comida, se for necessário, ajuda a dar banho, enfim. Então, por que quando a pessoa está com depressão, a gente não vê nada físico, não existe nada no corpo, né? Que eu diga, minha mãe, meu pai, meu tio, não sei, a pessoa da família está doente. Aí, às vezes, a pessoa não ajuda ou diz assim... eu ouço, irmão André, respondendo a pergunta da irmã, da jovem Claudiane. Eu vejo que, infelizmente, muita gente acha que depressão é bobagem, né? Acham assim, não, isso é bobagem, isso é coisa da tua cabeça. E é coisa da cabeça mesmo, né? Exato. É coisa da cabeça mesmo. Não é visível, como eu falei, não tem uma perna engessada, não tem um braço quebrado, não tem nada visível, mas é real e existe, né? Às vezes, por ser abstrato, né? Uma coisa que, como a senhora falou, é uma coisa que você não consegue tocar, né? Ver palpável, assim. Aí a pessoa acha que dá pra dar um jeitinho ali e tal. É bobagem, é preguiça de se levantar da cama, é preguiça de fazer, no caso de uma mãe e um pai, né? É preguiça de trabalhar, é preguiça de fazer o almoço.
preguiça de arrumar casa, né? Existem casos de depressão profunda que as pessoas passam até dias sem tomar banho. Isso é muito sério. Não é que a pessoa não quer. A pessoa está, fisicamente, ela está bem, né? Não tem nada quebrado, mas ela não tem a motivação de se levantar para tomar um banho, para varrer uma casa. Isso é muito sério. E a gente precisa levar isso em conta. Então, para o adolescente, para o jovem, para o irmão, o primo, o marido, a esposa, acolha essa dor da pessoa como se realmente, não como se, né? Como realmente uma doença, e que se ela tiver apoio em casa, o apoio, a rede de apoio para a depressão é tão importante, que a rede de apoio ela é crucial para vencer a depressão. Eu lembro do pastor, estava lembrando do pastor Ailton, enquanto eu estou me preparando, eu vou lembrando das histórias. Eu tenho muitas histórias. Mas eu lembro que eu estava no Culto Doutrina. Eu vou contar, se der tempo. Eu lembro que eu estava no Culto Doutrina e o pastor Ailton estava dando esse Culto Doutrina, a irmã Judite também confirmou essa história de uma irmã que estava com depressão e foi para eu não sei se foi um médico ou uma médica, foi para um psiquiatra. E chegando lá, ele passou sim uma medicação, mas ela disse: o que é que eu faço mais? E ela foi levada pelas irmãs, as amigas. E eu não sei se foi uma médica ou uma médica, eu vou dizer o médico, disse assim: olha, tome a medicação, mas eu quero dizer uma coisa para a senhora. A senhora não é crente, né, daquelas igrejas que tem um trabalho de oração, que vocês ficam todas as mulheres juntas orando? Ela disse: sou crente da Assembleia de Deus. Disse mesmo assim: pronto, não tem esse trabalho de oração? Pronto, a senhora vai para esse trabalho. Quando suas amigas convidar para ir para esse trabalho de oração, vá. E vá lá orar. E saia com suas amigas. E comece a sair, mesmo sem vontade, viu? Faz parte do tratamento. E a irmã fez isso. Ela testemunhou para o pastor e para a irmã Judite isso. Que ela tomou a medicação, mas ela fez aquilo que o médico disse, como forma. Isso é terapia. Né? Então, essa rede de apoio, a irmã fez e realmente venceu a depressão. Veja o que a rede de apoio faz. Então, o jovem, adolescente, seja um apoio para o pai, para a mãe, para o tio, para quem for, quem quer que seja. E com certeza vai ser mais fácil vencer a depressão com a rede de apoio. É interessante que o médico teve a sensibilidade nesse sentido de perceber o contexto dela e, dentro do contexto dela, atuar, né, para que ela pudesse ter uma melhora nesse sentido. Sim, ela foi sensível, né? Exato. E aí a gente agora já vai com o quadro, né? A gente está ouvindo a irmã Marcelene falar, está muito interessante, mas a gente vai agora para um quadro com vocês aí agora. É o quadro chamado Quem Disse a Quem? Olha aí, quem disse a quem? A 64 disse a 66. A 66 disse assim. E aí a gente vai dizer a frase, né? E vocês vão ter que descobrir quem foi que disse a quem. Então, a primeira frase aí seria: torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Disse a Quer quem? responder? Quem disse a quem? Do microfone. Do microfone passando. Diz teu nome. Pai do Senhor, me chamo Josileia. Deus disse para Abraão. Tem certeza? Acho que sim. Repete. Repete, vou repetir. Torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Deus falou para Abraão. A resposta está errada. Alguém quer arriscar? Quer responder? Vamos dar uma dica aqui. Tá próximo a Abraão. Então não é Noemi. Alguém quer arriscar? Tá bem próximo a Abraão. Tá na Quem família. disse tá ok. A quem disse, a gente ainda falta chegar. Repita. Passa o microfone. Boa noite a todos. Amém. Mateus. Nome e área. Mateus Magno, da área 64. Abraão disse aló. Tá errado. Vamos ver quem é que vai acertar. Vamos lá. É parente próximo de Abraão. Deus disse a esse homem. A última chance. A última chance para você Ali, responder ó. isso. Então tá zerado. Ó. Microfone. 64 e 66 estão empatados em 0-0. Diz teu nome, qual a área? Pai do Senhor, Ashley, da área 64. Deus disse a Isaac. Ui, quase. Última chance, já foi Como agora. foi a última?
Tem a última aqui? Já foi. Olá. Acertou. Cadê o microfone? Vamos lá. O teu nome e a área? Paz do Senhor, meu nome é Aleph, da área 66. Deus disse para Jacó. Muito bom. Acertou depois. Depois de diversas tentativas, nós temos uma resposta certa. Tava na família, não foi, irmão André? Tava na família. Tava na família, Aqui tava, pelo menos não saiu da família. Vamos lá, 1-0 então. O próximo. Mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Jesus disse a Pedro. Qual é teu nome? Qual é a tua área? 64. Douglas, da Área área? 64. 64. Jesus então, disse a a Pedro. resposta aí. Jesus disse a Pedro, muito bom. João, capítulo 18, versículo número 11 aí, ó. Empatou agora, né? Tranquilo. Vamos pro desempate? Vamos mesmo. Tá bom. Então, vou lá falar uma frase e vocês vão me dizer. Guarde-me o Senhor, que eu te dê a herança de meus pais. Olha aí. Eita, cadê o microfone? O que quer falar? Dá tempo nem do microfone chegar. Vai. Agora. Foi na bota para cabe. Muito bom, é isso aí, ó. 2-1, gente. 2-1, mas calma, vai ter outro quadro depois. Quem é que tá A na área frente? 66. A área 66 está na frente da 64, né? Agora a gente vai, depois dessa dinâmica aqui, vocês fiquem calmos que vai ter a próxima dinâmica para vocês desempatarem aí, ou virar, né, no caso aí, pessoal. Mas a gente vai para um rápido intervalo aí, vamos de louvor com a cantora Ana Luísa, não é? Então não saia daí, porque daqui a pouquinho a gente volta. Oh, Deus provedor, Jeová Jireh, o fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em ti. Não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque prover de novo, eu creio em ti. Haja o que houver, diga
prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Você pode declarar isso? A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Amém. Glória a Deus. E o Espaço Jovem está de volta. Não esqueça de compartilhar o nosso programa nas suas redes sociais. Você pode nos encontrar no canal do YouTube Rede Brasil Oficial. E também sabia que pode nos encontrar no formato de podcast? Assine agora o RBC Oficial nas melhores plataformas digitais, como o Google Podcasts e o Spotify. É isso aí. Hoje nós estamos conversando sobre o tema depressão, vencendo o desânimo. E para falar desse assunto aí, estamos recebendo a nossa irmã Marcelene Pereira aí, voltando à nossa conversa, né? Já temos uma pergunta Isso por aí. Naftali Virgínia, da área 66. Onde está, Naftali? Paz do Senhor para todos. Amém. A minha pergunta é: se é conveniente para nós que somos cristãos fazer hipnose em uma terapia? Essa pergunta é muito interessante, né? A hipnose, ela foi difundida no mundo por Freud, né? Freud é o pai da psicanálise. E interessante é que muita gente não sabe que o próprio Freud abandonou a hipnose. Então, se o pai da psicanálise, né? Aquele que trouxe o conceito do inconsciente para o mundo, né? Não existia o conceito de inconsciente sem Freud, né? Freud que traz o conceito de inconsciente. E ele começa seus atendimentos com a hipnose, né? Só uma história rapidinho para que os irmãos entendam. Ele começa com a hipnose e ele depois abandona. Mas por que ele abandona? Ele abandona porque a hipnose é uma indução ao transe. Eu acho que os crentes já podem já entender, né? A gente que é crente já entende que tem alguma coisa aí que não conecta com a nossa fé, né? Então, ele induz a pessoa ao transe e nessa hora do transe, né, falando o que Freud fazia e até hoje se faz, né? Ele fazia com que as pessoas, né, falassem dos seus traumas e os sintomas de histeria, como ele falava de histeria, que era coisa só para a mulher, ele dizia que era algo do útero, né? É uma coisa de Freud e da psicanálise e a gente não vai entrar nesses detalhes. Então, ele dizia que os sintomas de histeria ou qualquer outro sintoma emocional ali era remido, desaparecia. Só que depois ele percebeu que, depois que as pessoas saíam do transe e passavam um certo tempo, aquilo tudo voltava. Então, ele percebeu que não vale a pena, é um paliativo, né? Então, a partir disso aí, que ele abandona a hipnose, ele vai para uma técnica chamada, que até hoje é usada na psicanálise, de associação livre. É que deixar a pessoa falar livremente do que lhe incomoda. E isso é uma técnica que começa puramente na psicanálise através de Freud, mas, claro, outras abordagens da psicologia usam. A associação livre é a que a pessoa fala livremente, sem nenhuma diretividade.
Então, imagine comigo, se Freud abandonou, né, o que difundiu no mundo, abandonou essa técnica, eu acho que não vale a pena. Agora, a sua pergunta foi para nós cristãos, né? Antes de ir para a questão do cristão, tem uma questão que a gente precisa pontuar aqui, que se uma pessoa que difunde aquele trabalho no mundo, né, ele pega já de outro, né, e ele amplia e depois ele abandona porque é algo que não traz um efeito esperado, então não vale a pena ir por esse caminho. E é importante dizer que a terapia em si, né, eu acho que a gente vai falar um pouco ainda sobre terapias, a terapia em si faz com que a gente acesse esses conteúdos que estão, às vezes, guardadinhos lá no fundo, no inconsciente, conforme Freud, né? A gente não descarta essa ideia de Freud de inconsciente, nesse conceito. Às vezes a gente tem uma experiência na vida, né? Qualquer um de nós, na infância, na adolescência, e a gente não suporta aquela experiência tão dolorida e, vamos dizer assim, joga lá no inconsciente, né? Lá no profundo das nossas memórias. Só que está lá guardada, ela não foi deletada, a não ser que a gente tenha um problema de amnésia. Mas às vezes a gente não consegue lidar com aquela situação e joga lá no inconsciente. E não é só a hipnose que acessa isso, né? As terapias, não vou falar das abordagens aqui, não vem o caso, mas através de uma terapia você pode acessar isso, lembrar, né, aquilo que às vezes até a memória, né, existe uma questão do cérebro, que o cérebro, ele supostamente, assim, entre aspas, apaga memórias traumáticas. Já ouviram pessoas, não todas as memórias, né, já ouviram pessoas dizer que sofreram um acidente e dizem assim, eu não lembro nada do momento do acidente. É como se o cérebro desse uma pane, um apagão. Um tilt. É um tilt. É a linguagem, né? Eu tenho que entrar mais na linguagem, né? Porque eu passei dos 18, irmão. Mas meus filhos estão com 18. Eu disse pro meu filho, ele disse, mamãe, eu já fiz 18, eu acho que esse negócio da senhora ter 18 não vai colar mais. Eu disse, é porque a gente para de contar, né, meninas? A gente para de contar. Então, o tilt, que eles falam isso, é como se desse isso mesmo, um apagão para preservar até a emoção da pessoa. No caso de trauma, sem ser um acidente grave, não é que ele apaga, mas ele joga para o inconsciente. Então, a gente pode acessar sem a hipnose através das terapias. Mas nós, cristãos, temos uma arma, que no intervalo aqui estávamos conversando com a irmã Camila, o irmão André, uma arma muito poderosa que é a oração. E eu gosto de repetir essa frase, eu gosto muito de falar, né? A gente estava lembrando aqui, foi a irmã Camila, que a oração é a melhor terapia que existe. E falando sobre isso, eu já lembrei de eu tenho um neurocientista americano que eu gosto muito de uma pesquisa que ele fez e também foi difundida no mundo inteiro, foi falada até em estudos sobre a busca de Deus, enfim, é longo a conversa. Mas o nome dele é Andrew Newberg. Quem quiser pesquisar, né, quem for curioso, ele é um neurocientista que ele se dedicou a estudar o efeito da oração no cérebro. Tremendo, né? A ciência se dobrando ao cristianismo, ou à fé, né? Vamos colocar assim. E ele descobre que ele faz, né, observa o cérebro por ressonância, as atividades cerebrais, é tremendo isso. E quando a pessoa está orando, ele vai observando o cérebro, é um neurocientista, e ele vai percebendo que as áreas de prazer, de relaxamento, são ativadas no momento da oração. Minha gente, a gente já sabia disso, não é verdade? Nós já sabíamos disso. Só que agora tem um neurocientista que está divulgando isso para o mundo. Isso não é novo, né? Essa pesquisa não é tão nova assim, tem uns poucos anos. Mas veja, se a gente sabe que nós temos uma arma para acessar conteúdos, né, que são doloridos, na oração Deus vai mostrando, o Espírito Santo vai dizendo, olha, isso aqui te fez nascer, por exemplo, uma raiz de amargura. Não é? Que a Bíblia fala de raiz de amargura. A Bíblia fala de emoção, de Gênesis e Apocalipse. Não é? E se o Espírito Santo pode nos guiar, nos orientar naquilo, a gente não precisa da hipnose. Eu não concordo com a hipnose, eu não gosto da hipnose, não concordo, não acho que é uma boa opção para o crente. Existem várias outras opções e a gente pode ter acesso a elas, mas acima de tudo, a oração é a boa terapia. Hashtag fica a dica. E aproveitando aí a oportunidade, né, já está gerando muitas perguntas aqui, muitos questionamentos, né? O jovem Jardson Cruz, de lá da área 64, ele está lá com uma pergunta aí pra gente. Jardson, Pai do Senhor. Amém. Pai do Senhor a todos. Eu sou deficiente físico, então a minha pergunta era se a depressão está associada à deficiência. Sua pergunta, irmão Jardson, o jovem Jardson, é muito importante e pertinente. A depressão não está atrelada diretamente à deficiência. Diretamente. Não existe o deficiente vai ser
depressivo. Não existe essa correlação, porém pode acontecer, não é? Pode acontecer devido às limitações que o senhor... Isso foi bom, muito importante, viu? Eu quero agradecer pela sua pergunta, porque isso vai trazer resposta para muitos outros. E o senhor teve essa coragem, né, de falar, né, se expor, e eu quero parabenizá-lo por isso, porque o senhor está abrindo aí uma voz para muitas pessoas que estão em casa, né? Ou às vezes tem um familiar, viu? Muito obrigada pela sua pergunta. Quem está nos assistindo, né, justamente pense dessa mesma maneira como o Jadson e não quer falar. Ou tem o questionamento, né, da mesma forma. Eu quero muito agradecer pela sua pergunta, achei muito pertinente. Como eu disse, não existe essa correlação, né? Se tem alguma deficiência, vai ter depressão. Mas pode acontecer. Por que pode acontecer? Por causa do foco. Aonde o senhor está colocando seu foco? O jovem Jadson, né? Onde você está colocando seu foco? Nas suas limitações ou no seu potencial? Então, eu queria dizer para o jovem Jadson e para todos, né, os irmãos que estão em casa, que lidam com pessoas que têm algum tipo de deficiência, algum tipo de doença limitante, né? Porque acontece isso, né? O jovem Jadson é limitante, né, para o senhor algumas situações. Estou dizendo senhor, mas o jovem é jovem. Entende? É o costume. Mas veja, coloque seu foco nos seus potenciais, não nas suas limitações. Se você colocar o foco nas suas limitações, você vai realmente, você pode, não é determinismo, mas você pode desenvolver a depressão, não é? Eu gosto de falar de depressão no sentido de, assim, trazendo de uma forma alegórica, né? Quando a gente está estudando geografia, né? Não sei se alguém gosta de geografia aqui, os jovens, não sei, eu não gostava. Só tirou 10. Só tiravam 10, né? Aí a gente vê a questão de relevos, planaltos, planícies, né? E de repente acontece uma depressão. É uma baixa, né? Algo que, se a gente estiver observando no terreno, na questão geográfica, se tiver relevos e planícies, planaltos, então, se tiver algum lugar descido, a gente chama de depressão. Depressão é essa baixa no humor, essa queda no humor. Então, isso vai lhe paralisar ainda mais. Então, jovens Jadson, todos que estão em casa, que convivem com alguém que tem qualquer deficiência, ou às vezes não é nenhuma deficiência física, mas é algo que limita a pessoa, uma doença, não é? Tem crianças que têm condições na pele, transtornos de aprendizagem, são tantas coisas, né? São tantas limitações e tantos problemas, mas isso não lhe faz, primeiro, nem menor do que ninguém, nem melhor do que ninguém, não é? Isso lhe faz entender que se você não escolheu, não é? Mas veio, e eu não vou permitir que isso me limite. Eu vou, claro, tem coisas que é difícil, que é mais limitante, mas Deus lhe deu potenciais. Foque nos seus potenciais. Olha, hoje o jovem Jadson está aqui conosco e fazendo uma pergunta. Eu fico tão feliz por isso. Então, foque nesses potenciais. O que é que eu posso fazer? Quando bater a tristeza, porque eu estou assim, estou me sentindo assim, porque eu não sou assim, eu não sou aquilo. Se você focar nisso, do que você não pode, a depressão pode bater na sua porta. Mas se você vier esse pensamento, você dizer, ok, eu não posso isso, mas eu posso isso, isso, isso. Deu para entender? Um dia eu estava conversando com um jovem, um adolescente, né? Na psicopedagogia eu atendia mais adolescentes. Eu gosto muito de adolescente, né? Quando tem algumas pessoas que fogem, eu gosto. E com esse adolescente, ele tinha déficit de atenção e hiperatividade, e eu estava conversando com 2. E o outro tinha, acho que, não sei qual era a condição dele, e nessa conversa também, mas é ruim ter isso prejudica. Eu disse, olha, mas você já percebeu que você tem um hiperfoco, no caso de TDAH, você tem um hiperfoco em algumas coisas e você se dedica muito àquilo, então foca no que você tem de bom. Né? Para todos que têm qualquer deficiência ou qualquer coisa que se sinta limitante, em nome de Jesus, os que estão em casa, não foque nas suas desvantagens, foque no que você tem de bom. E eu disse para ele, para finalizar, já estou falando muito, eu disse para ele, olha, você tem déficit de atenção e hiperatividade, o teu colega que estava junto dele tem asma, que ele queria, né, brincar com... Era adolescente, né, brinca, dá uma corridinha atrás do amigo, né, aquela brincadeira de adolescente. Eu disse, olha, e ele diz que quando ele começa a correr, ele fica ofegante. Aí ele disse, é verdade. Eu disse, e tem outras pessoas que têm diabetes, que não, você enquanto pode comer, né, muita massa, doce, e à vontade, ir para uma pizzaria, depois tomar um milkshake, teu colega não pode, porque tem diabetes. Então sempre vai ter alguma coisa limitante para nós. Mas se a gente ficar, eu tenho diabetes, eu tenho uma deficiência, eu tenho isso, eu tenho aquilo, a depressão vai bater na porta e vai encontrar a porta escancarada e vai entrar. Mas se você dizer, é verdade, eu tenho, mas Deus me deu outros potenciais. E aí, invista nos seus potenciais. Deus vai te ajudar, Jadson, em nome de Jesus. Amém. Marciane, em todos os casos, eles precisam de tratamento psicológico? Precisam, a depressão precisa. Em todos os casos?
Precisa, em todos os casos. Tem pessoas que têm, assim, uma força mental, né? Eu conheço um caso. As minhas histórias, viu, irmão André? Eu conheço um caso de uma irmã, né? Essa irmã, ela passou por um processo de divórcio, o esposo não era crente. E foi muito dolorido, que ela amava o marido dela, né? E como qualquer, a gente sabe que Deus fez o homem para a mulher para se casarem e morrerem juntos, né? Até que a morte se separe. E ela passou por esse processo. Eu conheço essa pessoa e eu morava perto dessa pessoa. E a gente via aquela irmã, e ela tinha se voltado para Jesus recentemente. A gente disse, pronto, será que ela vai resistir? Né? A fé vai afundar? Ela se apegou com Jesus de uma forma tão linda. E ela chorava. Gente, quando a gente passava na frente da casa dessa irmã, a gente ouvia o choro dela. Foi muito triste, ela entrou em depressão. Mas ela fez algo. E aí a gente está aqui, é um programa cristão, né? E a gente não pode esquecer da fé. E ela entrou no processo de oração, clamou a Deus. Como a gente diz que a pessoa chora urrando, né? Já ouviram essa expressão, né? A gente ouvia, era triste demais. E ela buscou ao Senhor, ia para o círculo de oração, ela buscou ao Senhor e a gente dizia, olha, ela está precisando de médico, de ajuda, mas ela entrou no caminho da oração. E ela, aos poucos, foi vencendo a depressão. Porque a depressão, como eu disse no início, pode acontecer por uma perda, por um luto, né? Por alguma situação da vida. E eu estou falando dela como caso isolado, não vou dizer agora que é regra. É bom, é interessante buscar ajuda médica, psiquiátrica e uma terapia, se for possível. E, acima de tudo, nós buscarmos a Deus em oração. Não existe nada impossível para Deus. Não há doença que Deus não cure. Não existe uma lista de doenças assim, porque Jesus curou cegos, coxos e paralíticos, e assim vai aquela lista que a gente conhece, né? E a gente acha que Deus não cura a doença da alma. Deus cura a alma. Deus tem cura para a alma, Deus tem cura para o corpo. Então, é possível? É. Por causa da fé. Mas se a pessoa está em oração, não é? Como aquela irmã que eu falei, que o pastor Ailton falou, né, no culto de oração, do culto de doutrina, a pessoa está buscando a Deus, mas está percebendo que precisa, né? Lembra que eu falei também da questão bioquímica do cérebro, né? Às vezes a serotonina está lá embaixo, não é? E está precisando dar uma melhorada na serotonina. Então, existem medicações que vão trabalhar nessa química do cérebro, vai ajudar no ânimo da pessoa. Então, o médico, o psicólogo são coadjuvantes. Deus é o ator principal dessa história. É Ele que vai fazer agir. Porque se Deus não quer, nem a medicina ajuda, né? Isso. E a glória continua sendo de Deus. Eu gosto muito de falar isso. Que a glória continua sendo de Deus. Se Deus curar instantaneamente, a glória é de Deus. Eu ouvi isso do meu tio, que morreu de câncer. Eu estava na África do Sul, né? Estávamos lá na missão e eu falei com ele, ele estava no tratamento. Meu tio faleceu. Mas ele disse para mim, olha, eu era muito achegada desse tio. Ele disse, eu creio que Deus pode me curar agora enquanto eu estou falando com você sobre ele. Era muita fé. E eu creio que Deus pode usar a mão dos médicos. E eu creio que se ele não quiser, ele não me cura e me leva, eu vou para o céu. Ele estava aceitando tudo. E no finalzinho ele faleceu. E estava feliz porque estava indo para perto de Jesus, desse jeito. Mas eu lembrei disso, ele disse, olha, a glória continua sendo de Deus. Né? Se Deus usar o médico para me curar, a glória é dele. Se ele me curar instantaneamente, a glória é dele. E se ele não quiser, eu vou para a glória. Então, minha gente, tudo é para Deus. É isso aí. E nós temos mais perguntas. Amém. Mais perguntas. Só está empolgado. O jovem Aleph Nascimento, da área 66, é isso, Aleph, ali? Passa o microfone. Pode fazer sua pergunta. Paz do Senhor. Amém. A minha pergunta era como um jovem ou como uma pessoa que não tem condições, ela pode tratar com a depressão. Aleph, né? Eu acho que a gente já deu umas dicas aqui, né? Tem existem vários estudos sobre o jovem que não tem condições de fazer o tratamento com psicólogo, né? Infelizmente, minha gente, psicologia é um tratamento, eu considero caro. Para quem não tem condições financeiras, né? Irmão André, infelizmente, né? Até para conseguir no SUS é um desafio. Né? Tem gente que consegue, mas é um desafio. Até nos planos de saúde, o tempo é mais limitado, né? Seria bom quem puder conseguir alguém particular, pedir desconto, né? O brasileiro gosta de pedir desconto, faz um pacote, né? Mas tem pessoas que não têm condições, né? Mas eu queria dar uma dica aqui, existem lugares, né? Vocês podem acessar, jovem, está ligado na internet, né? Acessem, busquem terapia ou atendimento psicológico, no valor social, a expressão é melhor essa, no valor social. Até se para ajudar um amigo, um colega, né? Valor social. E tem lugares, universidades, pessoas que estão fazendo estágio, que podem. Eu lembro que eu conversei com a irmã e ela
perguntou alguma coisa da vida dela, ela disse, mãe, eu procurei, né? Porque eu disse a ela, procure, se puder, né? Um atendimento. Ela procurou numa universidade, né? Um atendimento. E aquela pessoa que estava ali ajudou ela a entender um pouco o que estava acontecendo com ela. Ela disse, eu estou tão melhor. E ela agradeceu pela dica, né? Então, tem esses acessos de lugares que tem... Tem algumas faculdades particulares que tem... Fazem, muitas, irmão André. Todas as faculdades particulares que fazem, que tem o curso de psicologia, tem atendimento. Então, a preço social, né, uma dica, né, para a pessoa não ficar zero, não tem nada, tem. E tem outros lugares que são psicólogos que se juntam e fazem esse valor social. E são lugares que podem ter isso. Mas vamos dizer que a pessoa não consiga, nada disso. Falamos da fé, o poder da fé. Eu falei da neurociência, né, daquele neurocientista que fez a pesquisa. E tem também várias pesquisas no campo da neurociência do efeito do exercício físico no cérebro para vencer transtornos mentais, né? Quando fala de transtorno mental, a gente pensa que transtorno mental é só quem tem, né, algum tipo de outra coisa. Mas, assim, o transtorno mental, ele pode ser um transtorno de ansiedade, transtorno de depressão e outros, né? E o exercício físico faz tão bem para o cérebro que faz com que essa química do cérebro, né, que está abaixo, ela suba. Então, vamos dizer, a gente contar com a vitamina abaixo, né, vitamina D, C, e aí, não sei se é área da medicina, mas a gente sabe que quando a vitamina está abaixo, a gente fica meio cansado, meio mole, né? Faz os exames e vê que está tudo desregulado, a gente toma a vitamina. No cérebro, acontece isso através da medicação, mas também acontece na questão do exercício físico. Então, primeiro a fé, exercite sua fé. Vai para o círculo de oração, como aquele médico disse, né? Vai para o círculo de oração, para o culto jovem, ore a Deus, busque, mesmo sem vontade, faça aquele esforço. Se não tiver as condições, né? Se for possível, busque o médico, né? Use a sua fé primeiro, busque o médico. Se for possível, tratamento psicológico. Se não, faça uma caminhada regularmente, né? Um exercício físico. E com certeza, eu creio que principalmente através da fé, Deus vai tirar, né, esse jovem, essa pessoa que está na depressão. Amém. E agora vamos dar uma animada aqui nos jovens, né? Estão escutando muito, agora vão falar um pouquinho. E agora a gente vai para o quadro Quem Sou Eu? Pode rodar a vinheta. Neste quadro, nós daremos 3 dicas sobre uma personagem bíblica na primeira pessoa e os jovens tentarão dizer quem é essa personagem. Vamos lá? E você que está aí de casa, será que saberá responder antes deles? Vamos começar? Olha o desempate. O desempate vem agora. Tela com a primeira dica, vamos lá? Eu era seguidor de Jesus. Olha aí, muito fácil. Muito fácil. Alguém quer arriscar ou querem a segunda dica? Segunda dica. Por profissão, eu era pescador. Querem a terceira dica? Sou irmão de Pedro. Cadê o microfone? Cadê o microfone? Passou. Quem é? Nome, área. E seu nome a resposta. Linda Ilse, área 64. E a resposta André. Acertou, muito bem. Mais um pontinho aí para a área. 64. 2-2, então, né? Vamos para o segundo personagem. Tela com a primeira dica. Eu tinha 80 anos. Olha aí. Ninguém sabe essa, sabe. Mas é tão óbvia. Então, sim. Alguém quer tentar? A segunda? Alguém quer tentar? Ou a segunda? Querem a segunda? É melhor, né? Vamos com a segunda dica. Entrei na Terra Prometida depois de 40 anos. Nem deixou eu terminar. Pega o microfone. Pega o microfone. Ela tá querendo responder todas. Ela tá representando. Muito bem. Qual é a resposta? Caleb. Ela acertou, muito bem. E agora a última. Tá quanto o placar mesmo? 3-2. 3-2 pra quem? Área 66. Agora é a do empate ou é a da vitória de vez? Primeira dica. Meu nome era muito comum. É muito comum. Querem a segunda dica? Fui parente de Jesus. João. Qual João? Cadê o microfone? Cadê o microfone? E seu nome? Caroline. Que área? 66. Qual a resposta? João Batista. Ela acertou, muito bem. A
A terceira dica era: batizei Jesus e alguns de seus discípulos, mas nem precisou. Olha aí. Agora vamos ouvir mais um hino pela cantora Ana Luísa e logo em seguida iremos para mais um intervalo, mas não sai daí, é bem rapidinho. Glória a Deus. Aleluia. Ele permanece no controle da tua vida. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Parece que está tudo bem. Para todo mundo está tudo bem, mas eu conheço o teu coração. Conheço você por dentro e por conhecer. Quantas vezes está sorrindo, mas por dentro está chorando. Por fora tem a cicatriz, mas por dentro está sangrando. Mas eu conheço o teu coração. Conheço você por dentro. Antes de eu começar a minha obra em sua vida, lá no ventre da sua mãe, a sua história eu já tinha escrito, filho. Só parece que é o fim, que vai morrer e o desespero toma conta do seu coração. Mas eu não perdi, não. Mas eu não perdi, não, o controle, não. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. A sua história já estava escrita e eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Oh, aleluia. Ele permanece no controle de tudo. Nada foge das mãos do nosso Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Antes de eu começar a minha obra em sua vida, lá no ventre da sua mãe, a sua história eu já tinha escrito, filho. E só parece que é o fim, que vai morrer e o desespero toma conta do seu coração. Mas eu não perdi, não. 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 O controle, não. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Escute essa palavra, aleluia. Pode uma mãe se esquecer de um filho? Davi estava esquecido, cuidando de ovelhas estava esquecido. José estava esquecido, na cisterna estava esquecido. Venderam ele, estava esquecido. E no palácio estava esquecido, na prisão estava esquecido. O paralítico estava esquecido, no tanque de Betesda estava esquecido. O cego Bartimeu estava esquecido, em Jericó estava esquecido.
esquecido. Venderam, ele estava esquecido. Prenderam, ele estava esquecido. Deram uma cruz pra ele, estava esquecido. Na via dolorosa estava esquecido. Crucificaram, ele estava esquecido. No primeiro dia estava esquecido. No segundo dia estava esquecido. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. No terceiro dia ele se levantou e mandou eu vim aqui só para te dizer: eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle, não. Ele tá falando: eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle, não. Se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. E o Espaço Jovem está de volta, que boa notícia, e já estamos no último bloco. Isso aí, eles ficaram tristes, de verdade. É isso aí, então, irmã Marcelene, a senhora que é psicopedagoga, uma estudiosa, não é, da psicologia, tem muita gente que está assistindo a gente aí e está se perguntando, né? Às vezes trata os transtornos mentais como uma coisa demoníaca, possessão, esse tipo de coisa e tal. Qual é o limiar entre o espiritual e o físico? Como é que a gente aborda isso, trata essa questão? Irmão André, isso é bem interessante, é bom falar, né, no nosso meio cristão, que transtornos como depressão, ansiedade, né, não é nem falta de Deus, nem falta de fé, nem falta de oração, né, que às vezes as pessoas dizem. E muitas pessoas julgam assim, infelizmente, né? E eu digo infelizmente porque essas pessoas que julgam dessa forma podem passar por isso também. Todos nós estamos suscetíveis a passar por essas situações, não é? Ninguém está livre. Mesmo uma pessoa de oração, mesmo uma pessoa que lê a palavra, que tem fé em Deus, pode passar. Não estou dizendo que vai, mas pode. E a fé vai ser um auxílio, né? Vai ser, eu diria, nem um auxílio em si, mas o principal para vencer, né? A fé em Deus. Agora, como o senhor disse, realmente tem gente que pensa, né, que a pessoa que tem um transtorno é uma questão demoníaca, né? Já ouvi isso também, infelizmente. Porque a pessoa está, sei lá, possessa ou opressa pelo diabo, que é diferente, né? Possessão e opressão. Cada um tem seu pensamento. Isso eu diria que é o senso comum dos crentes, não é? E é uma falta realmente de sabedoria dizer isso. Infelizmente acontece, mas os irmãos que estão em casa, e eu queria me referir aos irmãos que estão em casa, não pense que se você está enfrentando a depressão ou um transtorno de ansiedade, não coloque isso na sua mente. Se alguém falou, né, não pense que é falta de fé, falta de Deus, ou outra coisa do tipo, do gênero. Claro que a gente precisa orar e buscar ao Senhor, não só na situação de um transtorno emocional, mas em qualquer outra situação, numa doença, numa calamidade, a gente precisa buscar a Deus e Ele vai nos auxiliar. Mas que os irmãos tenham isso em mente, é bom ter isso em mente. Eu queria trazer dois personagens bíblicos, que é Elias e Jonas. Porque Elias e Jonas, eles desejam a morte, eles pedem a Deus. Não só desejam, mas pedem, né? Eles pedem a Deus. E há quem diga que Elias passou por um evento de depressão. Eu não concordo. Porque eu acho que foi uma tristeza profunda. Mas aí a gente tem pouco material para fazer uma análise, né? Pouco material, a história é curta. Ninguém voltou no tempo lá para analisar, fazer um perfil psicológico. Não dá para fazer esse perfil, traçar esse perfil, fazer essa análise com a questão tanto de Elias quanto de Jonas. Agora a gente tem que entender que a situação, né, pode causar. Eu não vou dizer que é depressão nem ansiedade, como disse, nem estou aqui para dar diagnóstico, mas assim, a gente vê o caso de Elias, né? Elias enfrentou Acabe, Jezabel e os profetas, matou os profetas de Baal, de Aserá, e depois Jezabel disse: eu vou te matar. Agora, do jeito que tu fizesse com eles, eu vou fazer contigo. Ele foge, fica muito triste, né? Porque ele diz: eu estou sendo muito zeloso pelas tuas coisas. Então, ele passa um momento até de frustração.
decepção, porque ele esperava que depois daquela demonstração de poder, o povo, né, se voltasse para Deus, Acabe finalmente reconhecesse que Deus é Deus e não Baal, mas Acabe, né, aquele marido dominado, né, que tudo que a mulher fazia, ele aprovava. Então Elias fica muito decepcionado mesmo, né? Mas nesse percurso, né, da decepção, da frustração e da tristeza, eu acredito que foi uma tristeza profunda, Deus ele se encontra com Elias. E eu acredito que Deus pode sim se encontrar com a pessoa, não estou dizendo que Elias era deprimido, repito, mas Deus pode se encontrar no caminho com o deprimido. Eu lembro, irmão André, irmã Camila, que no altar de Deus, a gente sempre tem testemunhos, né? Os irmãos que acompanham sabem. E uma irmã agradeceu a bênção da sua filha. E eu fiquei muito curiosa para saber qual era a bênção da filha. Não vou aqui agradecer por mim, mas é pela minha filha. A filha estava numa depressão profunda e não tinha mais o que fazer, nem queria sair de casa. E o que aconteceu, não sei se foi o tio, o irmão, não me lembro, né? Ela conta que o irmão ou alguém, não sei, da família, matriculou aquela menina para fazer um curso na faculdade, que ela terminou o ensino médio, não queria mais nada, entrou em depressão, né? E não é isso que a gente falou? Que a depressão, ela tira esse prazer daquelas atividades diárias, até o jovem, né, que pode enfrentar uma depressão, talvez não queira nem estudar, se preocupar com a sua vida. Aconteceu com essa menina. E matriculou e forçou aquela menina. Não, eu matriculei, você vai, não é? Olha que ajuda, que apoio. A jovem perguntou sobre isso, né, como é que a gente pode ajudar alguém, né, da família, e o jovem também, né, eu não sei qual foi o nome, me desculpe, falando sobre esse apoio, essa rede de apoio, não foi isso que a gente falou? E aí alguém matriculou e forçou, não, você vai, eu matriculei, agora você vai. E ela foi meio que forçada, ela foi pegando gosto, ela foi saindo de casa, e ela foi saindo daquele quarto escuro, fechado, não queria nada com nada. E Deus se utilizou, porque, repito, a glória de Deus, se utilizou de alguém para ajudar aquela jovem. Deus, ele manda um anjo voltando para Elias e desperta Elias, né? Elias dormindo cansado. O que é que estás fazendo, Elias, né? Por aqui, cansado. Aí Deus manda o anjo, né, levar pão e água para Elias, né? Ele desperta, come, depois ele volta a dormir. Era uma tristeza profunda. Repito, não sei se era depressão. Há quem diga que é. Ele estava tão triste, tão decepcionado, tão frustrado, que ele queria só saber de dormir. É um sintoma também de depressão, por isso que as pessoas dizem, né? Uhum. E depois a gente sabe da história, ele é novamente despertado, novamente come, bebe. E a Bíblia diz que com a força daquela comida, ele caminhou mais 40 dias e 40 noites. E Deus diz para ele, levanta-te, porque o teu caminho ainda é muito comprido, tem muita coisa para tu fazer. Elias ficou ocupado com as coisas de Deus. Não é? Então, eu sei que alguém pode imaginar, ou alguém pode ser até julgado na congregação, né, pelas companheiras e por alguém, dizendo assim, essa irmã não está orando, esse jovem não está buscando a Deus, esse jovem não quer saber das coisas de Deus e por isso que está assim. Não dê atenção a isso. Continue buscando a Deus. Vá se ocupando com as coisas de Deus, assim como Elias se ocupou. Porque ainda tinha, né, Eliseu, né, que ia substituir ele, né, ele se encontra com Eliseu. Ainda tinha um rei que ele deveria ungir aquele rei, me esqueço agora o nome. E o que acontece? Deus diz, só tem tanta coisa para tu fazer ainda e estás aí, né, nessa condição. Quando Elias diz, né, falando sobre Elias ainda, quando ele caminha, né, ele entra numa caverna, né, e chega no monte, né, no Monte Hebron, lugar onde Deus ia se revelar, entra na caverna, e ele diz que, a Bíblia diz que passa o terremoto, o Senhor estava no terremoto, no vento, mas Deus não falou através daquilo, né, porque o Senhor estava ali. E quando ele diz, o Senhor diz, o que estás fazendo aí, Elias? Aí ele traz as queixas. Eu estou sendo muito zeloso, os profetas estão sendo mortos, seus profetas, só eu restei, né? Que a gente sabe que não só ele restou. E ele começou a trazer as queixas para Deus. Se a gente olhar para o texto, Deus não responde a Elias. Deus não diz, é verdade, você está sozinho. Que pena. Deus não faz isso. E Deus não acaricia muitas vezes o nosso, como é que eu posso dizer? Eu vou colocar uma palavra aqui forte, nosso vitimismo. A gente tem que sair da posição de vítima. Eu ia dizer manha, mas a senhora disse manha. Também cabe, né? Nós aqui no Nordeste, né? Usamos essa expressão manha, né? Mas ele estava ali se vitimizando. Não era uma situação fácil, claro, mas ele estava se vitimizando. Deus não responde a ele. Diz, levanta-te e vai, né? Tem que separar ainda Eliseu, vai ser teu sucessor, ainda tem o rei que tu tem que ungir. E quando ele vai ficando ocupado, a Bíblia não fala mais da tristeza profunda de Elias. Então é interessante que a gente entenda isso, que quando a gente se encaverna,
Eu acho que se Elias não saísse daquela caverna, aí sim ele estaria entrando na depressão. Mas ali ele sai, ele obedece à voz de Deus, ele se ocupa com as coisas de Deus, ele vence aquela tristeza profunda e não desenvolve a depressão. É a minha teoria, não é? É o meu olhar para o caso de Elias. Jonas também, né, fica triste e ele pede a morte, porque ele vê que os ninivitas, né, a gente conhece a história. Então, há casos de tristezas profundas, de desejar morrer, porque às vezes também o deprimido deseja morrer. Não é que ele quer morrer, mas ele quer acabar com aquele sofrimento. Mas olha, tem socorro de Deus. E a nossa jovem cantora aqui, né, cantou que Deus está no controle. Ele não perde o controle. Ele está no controle das nossas vidas. Eu creio, né? Não é falta de fé. Deus vai ajudar você que está passando por isso. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E temos mais uma pergunta pela jovem Ashley Swellen. Onde é que ela está? Amém. Pai do Senhor. Amém. A minha dúvida é por que muitos cristãos têm resistência em procurar um apoio psicológico? Eu acho, Ashley, né? Eu acho que a tua pergunta está ligada ao do presbítero, né? Irmão André, estão conectadas aí, mesmo sem saber, mas está bem conectada a resposta. Eu acho que é pela falta de conhecimento, de acreditar mais no senso comum, no que todo mundo diz, do que acreditar realmente no que é realmente a coisa, né? Eu acho que existe muito preconceito, Ashley, em relação ao atendimento psiquiátrico, psicológico, né? Eu queria dizer para os irmãos que estão em casa, não tenham preconceito com isso. Não é Deus que deu sabedoria aos médicos. A Bíblia diz que Deus dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Então a glória é de Deus e Deus se utiliza dessas pessoas, né? Olha, Deus se utilizou de Ciro, né? Para dar vitória ao povo de Israel, porque Deus não vai se utilizar de um médico. Eu lembro de um tratamento médico que eu estava fazendo e eu orei a Deus por um médico específico. Eu queria mesmo uma médica, na verdade, né? A gente, mulher, gosta de médica, né? Assim, né? Da conversa, aquela coisa toda, né? Eu disse, eu preciso de uma médica assim, específica, um especialista. Eu preciso. Assim que a gente voltou da África do Sul. E sem querer não, era a direção de Deus, porque Deus está no controle, né? Eu na conversa com a médica, que não era aquela consulta, ela disse, eu também tenho essa especialidade. Eu disse, foi Deus atendendo minhas orações. Então, Deus se utilizou daquela mulher para abençoar a minha vida. Eu nem sei se ela é crente, se ela tem mente a Deus, não sei. Então, eu creio que algumas pessoas resistem por falta de conhecimento, não é? Quando o desconhecido causa medo. Então, a gente pensa, eu vou ficar dependente de medicação. Não. Medicação para depressão não quer dizer que você vai passar o resto da vida. Se você fizer o tratamento direitinho, não é? E fizer terapia e buscar, né, sair, e esses conselhos que a gente deu aqui, a pessoa vai vencer a depressão. Então, falta conhecimento e existe muito preconceito, eu acho que é isso. Isso também anula aquele argumento de que, eu estou pecando porque eu estou tendo menos fé, eu estou acreditando menos de maneira nenhuma, né? Não, de maneira nenhuma. Até porque se a gente, por exemplo, nós, né, mulheres, né, temos nossos bebês... Ela já deu aula pro meu bebê também. Para os dois quase, né? Para os dois, né? Eu estava lembrando ontem com o Pedro, né? Eu disse, olha, eu vou estar lá com a tia Camila, que agora a tia Camila agora é dos jovens. E a gente que tem filho sabe, né? Quando a gente vai fazer o pré-natal, a gente não fica só orando pelo bebê, a gente ora para que tenha saúde, né? O irmão presbítero, com certeza, Senhor da saúde. Tenho certeza que, né? Colocava a mão ali, né? Abençoava seu filho, né? E veio com muita saúde, não foi? Graças Natanzinho tem saúde, viu? Uma bênção, lindo. Mas veja, ela foi no médico e fez o pré-natal, e na hora de ter o bebê, não foi? Foi pro hospital, não é? Não ficou só dizendo, Maria não teve no hospital, né? Como alguém diz, né? Eva também não tinha hospital. Nós estamos naquela época. Não estamos mais, né? Temos esse apoio. E foi Deus que deu sabedoria a esses homens. Então, a gente trata algumas outras situações com medicamentos, com médicos, mas essa situação, só essa específica, é falta de fé? Por quê? Então, a gente precisa aprofundar nosso conhecimento. E a gente tem mais uma pergunta aqui, não é? Como é que os jovens podem vencer a depressão com o auxílio da fé, irmã Marcelene? Então a gente vai para a Bíblia, né? O senhor falou de fé, a gente já falou muita coisa aqui, mas eu queria ler alguns versículos. São vários, eu não quero, devido ao tempo, me deter, mas tem dois que eu queria pontuar. O Salmo 94, versículo 19, diz assim: nos muitos cuidados, nessa versão, e depois eu vou colocar as palavras em outras versões, como NVT, NVI, NTLH, vou colocar aqui para os irmãos entenderem. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Nessa versão,
Em outras, vem assim, nos muitos pensamentos dentro de mim, e a gente tem, né, um pensamento acelerado na ansiedade, na depressão, ou lentificado. Na ansiedade é mais acelerado, na depressão às vezes é mais lentificado, não é regra, né? Acontece, as duas coisas. Nos muitos cuidados dentro de mim se multiplicam, nos muitos pensamentos dentro de mim se multiplicam dentro de mim, né? E a outra versão na minha ansiedade, que se multiplicou dentro de mim, as tuas consolações alegram. A NVI traz a palavra ansiedade. E lembre-se, a gente está falando de depressão, mas ansiedade às vezes é a porta para entrar uma depressão. Não é por isso que não dá para deixar de falar de depressão. É de ansiedade. Então, o salmista está dizendo que estava realmente ansioso, mas as consolações do Senhor alegravam ele a alma, né? A alma dele. Tem um versículo em Provérbios 12 e 25. Já vem a palavra ansiedade aqui. Diz assim: a ansiedade no coração do homem o abate. E a gente pode colocar por o deprime. Já tem outras versões mais atualizadas que trazem essa expressão. A ansiedade do homem o deprime. Em outra versão diz assim: a ansiedade do coração do homem roubam a sua felicidade. Isso é depressão, minha gente, não é? A Bíblia fala disso. Mas a boa palavra o alegra, ou a palavra de incentivo. Olha aí a rede de apoio. A rede de apoio como é importante. Você vai sair dessa. Jesus vai te ajudar, não é? Então, o jovem cristão pode se utilizar da fé como a base principal para vencer a depressão. A gente sabe que boas palavras são essas que alegra a pessoa que está passando por ansiedade e com o coração deprimido, ou um dos dois ou os dois. A gente sabe que Pedro disse assim para o próprio Jesus, né? Jesus disse: vocês também vão me deixar? E Pedro disse: para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Então, Jesus, ele tem as palavras que vão curar o nosso coração, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E para o deprimido, ele não consegue ver luz no fim do túnel. Mas a palavra de Deus vai iluminar ele e vai dizer: não, tem luz no fim do túnel. Eu gosto de dizer que no fim do túnel tem uma mola também, viu? Eu gosto de dizer isso. Lá no fim do túnel, quando você diz assim, ó, eu já ouvi pessoas dizerem: irmã, cheguei no fim do túnel. Eu disse: pois meu filho, se aproveite, faça impulso, porque tem uma mola e você vai subir, vai sair dessa situação. Eu creio assim, Deus, ele faz isso. Então, a palavra de Deus, ela traz esses... Davi, no capítulo, no Salmo 18, né? Deixa eu só abrir aqui, no versículo 4 do Salmo 18, diz o seguinte: laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Tem uma versão que diz assim: laços de tristeza. A gente sabe que esse salmo, ele faz devido na perseguição dos seus inimigos, né? Os inimigos perseguindo ele, mas também quando Deus livrou ele de Saul. E, sinceramente, né? Você, é o caso de Davi, né? Ser guerreiro daquele exército, né? Deu tantas vitórias a Israel e ao rei Saul também, porque ele era responsável. E depois aquele homem querer matar ele. Eu acho que ele ficou muito triste, né? Mas ele disse: ó, laços de tristeza estavam me cercando. Mas, né? Ele depois diz, né? Na minha angústia, versículo 6 do Salmo 18, invoquei o Senhor, gritei por socorro. É o grito da alma aqui, viu? Gritei por socorro. Ele, do seu templo, ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Deus está atento ao clamor do deprimido. Glória também. Se a gente pudesse, a gente ficava aqui o dia todo para escutar a senhora. É uma bênção, amamos muito, mas queremos também agradecer aqui a presença da cantora, Ana Luísa, a presença da banda, a presença dos jovens da área 66 e da área 64. Deus abençoe vocês cada dia mais. Amém, glória a Deus. E aí a gente também quer agradecer a nossa irmã Marcelene, né? E abrir o espaço agora para os agradecimentos dela, deixar aquela reflexão para todos que estão em casa, né? Também. Amém. Irmã André, irmã Camila, eu que agradeço, né, ao nosso Deus por essa oportunidade, ao nosso pastor que nos dá essa autorização de estarmos aqui, não é? Ao casal tão amado e a todos aqui da Rede Brasil, né? Eu queria deixar uma dica para os jovens que gostam de ler. Tem um livro muito bom, o nome dele é O Fim da Ansiedade, de Max Lucado, não é? Quem quiser ler, leia, é totalmente bíblico e é um antídoto para a alma ansiosa. Fica aí a dica, os que estão em casa também ficam aí a dica. E eu queria finalizar, irmão André, se o senhor me permite, com alguns versículos de Filipenses capítulo 4. O autor desse livro, ele cita muito esse texto. Filipenses 4 diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, 4:4.
Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. É tudo que um deprimido precisa, de alegria. Seja a vossa moderação ou o vosso equilíbrio conhecido diante de todos os homens. Perto está o Senhor, Ele não está longe de você. Não andeis ansiosos por coisa alguma, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Querido irmão, jovem, qualquer um que estiver aí ouvindo, assistindo o programa, eu quero dizer que Deus, Ele tem socorro para você, não é? Assim como Davi clamou na angústia dele, não é? E ele diz que Deus ouviu, e seus ouvidos não estavam agravados para o seu clamor. Deus ouviu Davi. E também a Bíblia diz que ele é socorro na hora da angústia. Eu sei que muitos que passam por depressão têm muita angústia no coração, mas Deus não está alheio à sua situação. O apóstolo Paulo traz essa reflexão aqui para nós, né, escrevendo aos Filipenses, dizendo que a gente precisa se alegrar no Senhor. E parece um paradoxo dizer para uma pessoa deprimida que se alegre, mas pela fé, comece a ter alegria na vitória que Deus vai te dar dessa depressão. Glória a Deus. Creia que Deus vai te fazer vencer. Davi disse também, né, em um dos seus salmos, que ainda que eu andasse pelo vale das sombras da morte, não temeria, porque tu estás comigo. Depressão é vale de sombra e morte, é desejo de acabar com aquilo tudo e viver uma nova vida. Mas olha, Deus está contigo nesse vale de sombra, de morte, de escuridão. Deus está contigo, vai passar. Não se prive da presença de Deus, busque ajuda primeiramente espiritual, alguém que possa orar por você, alguém que possa te dar um apoio, mas acima de tudo, confie no Senhor teu Deus e com certeza Ele vai te ajudar. E o versículo 7, que é a paz de Deus, que excede todo entendimento, venha preencher o teu coração, guardar teus sentimentos em Cristo Jesus. A paz de Deus para o teu coração aflito nesta oportunidade. Eu creio e oro por isso e eu creio que Deus vai fazer isso com você também. Deus abençoe. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, dada essa palavra aí, nós queremos agradecer a você, o telespectador, né, que estava nos assistindo, nos acompanhando. Queremos agradecer a sua audiência abençoada, não é? Queremos agradecer ao nosso pastor e a todos que estão nos assistindo, né, todos que estiveram presentes, a Rede Brasil de Comunicação. E nós, nesse momento, queremos orar por você e logo após nós vamos ouvir um louvor com a cantora Ana Luísa. Então feche seus olhos, curva sua cabeça se você puder neste momento e ore conosco. Pai, em nome de Jesus, em Tua presença nós estamos. Nós Te louvamos por Tua misericórdia, por Tua graça, por Tua fidelidade. Estenda Tuas poderosas mãos, vai no coração e na alma destes que estão assistindo, que quem sabe possam estar passando por este problema tão grande, Senhor. Mas nós cremos que a partir de hoje Tu podes começar a dar solução. Nós cremos que a partir de hoje Tu podes começar a reverter o quadro, porque Tu és poderoso para fazer e a glória seja dada ao Teu nome. Nós Te louvamos por tudo, no nome santo de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Vamos de música com a nossa cantora Ana Luísa, em nome de Jesus. Essa sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia